Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec, editado em 1860. Hoje vamos para o episódio 108. É verdade, já vão 108 episódios e espero que este estudo esteja a ser do vosso agrado, tanto como é do meu. Mais uma vez, relembro as perguntas, as respostas, os comentários, para melhor entendimento de todos desta obra do Espiritismo, desta primeira livro da doutrina espírita, ou livro dos Espíritos. Hoje quero começar de forma diferente. É claro que quero sempre pedir ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe, que nos benção, dê-nos a bênção neste momento em que estamos a estudar este livro. Mas vou dizer uma prece que eu acho extremamente bonita, prece Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. E vamos então regressar, iniciar neste caso o estudo do episódio 108 do Livro dos Espíritos. Relembro, estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 10, da Lei da Liberdade. Liberdade de consciência é o tema que estamos a analisar. E vamos para a pergunta 840 de Allan Kardec. Será tentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbação à sociedade? Pode reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Allan Kardec faz um pequeno comentário a esta pergunta e esta resposta do Espírito da Verdade, onde diz: reprimir os atos exteriores de uma crença
quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva, integral. Então, aqui nesta pergunta 840, estamos a falar sobre reprimir os atos. Porque eu acho que é um dever da sociedade organizada reprimir os atos que possam perturbar, neste caso, a sociedade. Existem crenças que se manifestam publicamente conceitos capazes de confundir e desorientar pessoas, e mesmo estimular certos vícios em alguns dos que lhes seguem as orientações. É para tanto que a sociedade tem a força orientada para reprimir qualquer que isto que lhe venha a trazer embaraços e desarmonia. Peço imensa desculpa, mas como não tenho estúdio, estou a fazê-lo num local onde, com um tempo incerto, com um tempo assim um pouco chuvoso, ouvem-se os aviões de uma forma muito forte. Peço imensa desculpa por este momento e por ter parado este meu raciocínio. Mas, no entanto, a crença íntima que os dirigentes têm que elas se conservam intactas em amadurecimento para se transformarem naquilo que seja a vontade do Criador. Na intimidade da alma, somente Deus pode intervir, usando a própria alma. Isto é como objetivando a transformação espiritual. É com o objetivo de manter a ordem na ação das criaturas que as nações do mundo mantêm-se organizações oficiais. Nós vamos lá ver, compreendemos, pois, a necessidade de tolerância entre os instrutores da humanidade para com os seus seguidores que não aceitam corretivos para o seu aprimoramento espiritual. Estes algum dia aceitarão o Evangelho e algum dia eles passarão a caminhar com o Cristo no coração e descobrir Deus na consciência. Por exemplo, em Paulo, apóstolo, o evangelista, alguns traços do entendimento possam estabelecer em nós para com todos os outros a paz. Aos Romanos, Paulo escreveu no capítulo 14, versículo 15: quem come, não despreze ao que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, com isto que Paulo escreveu, nós não temos o direito de impedir os sentimentos de quem quer que seja. Porque nós somos seres imortais. E a vida do próximo é dele. As suas contas ele terá de acertar com Deus e com mais ninguém. Os compromissos assumidos são da responsabilidade daquele que os praticou. Os nossos irmãos têm compromissos de que já não precisamos mais. Assim, não devemos julgá-los porque são diferentes dos nossos. Porque reprimir os atos quando estamos sendo instrumentos da lei da terra, sem violentar a intimidade, é certo, mas nunca passar disso, para que não aconteçam coisas piores. A liberdade de pensar é divina, e nela não devemos nos intrometer. Se queremos ajudar os que se encontram na retaguarda, então vivamos uma vida de nobreza, acompanhando Jesus, que essa força do bom exemplo, em silêncio, faz muita coisa em favor dos que precisam de conceitos. Deus inspira a todos a seguirem o caminho que lhes garante a paz de consciência, porque somente Ele a conhece e sabe ativá-la. Então, pedimos a Deus e a Jesus que nos ajude a compreender melhor todas as suas leis, principalmente as mais visíveis para nós. E vamos continuar com a pergunta 841.
Pergunta de Allan Kardec. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atender quanto àquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade aos que se transviam, obedecendo a falsos princípios? E o Espírito da Verdade responde: certamente. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai, a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não queremos que o maior meio de fazer-nos admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Aqui nesta pergunta, nesta pergunta 841, estamos a falar que é para respeitar. Para respeitar. Pois, nunca podemos aconselhar a violência para se impedir que se propaguem certas ideias. A brandura é sempre o melhor caminho. Quando falamos em energia, não queremos dizer que se deve oprimir pela força os sentimentos e mesmo os factos que possam contaminar a massa humana. O homem que ama a pessoa branda na sua vida, a alma honesta no seu viver com seriedade, o ser humano que procura sempre a verdade, nunca encontram dificuldades para ensinar, e quem os ouve acata os seus pensamentos educativos. Nós podemos respeitar as criaturas e, no entanto, divergir delas no modo que elas pensam e fazem, sem que a prepotência e o orgulho possam nos afetar. Ninguém é senhor da sua verdade aqui na Terra. A vida, como todos os ensinamentos de Deus, se divide ao infinito para instruir as criaturas. Então não ficamos pensando que somente nós possuímos os direitos e a verdade do Senhor, porque pertencemos a uma religião. Todas as religiões se modificam pelo tempo e a força do progresso. Bem assim os livros em que elas se baseiam nos seus conceitos. Tudo muda com a força do tempo. Somente Deus e as suas leis são soberanamente eternos e perfeitos. É aqui que aparece o Espiritismo. Com os alicerces baseados nas leis de Deus. Aqui vejamos. Se somos todos iguais, a justiça nos policia todos os segundos e registra o que fazemos, para depois recebermos o mesmo em troca. Se mesmo o bem e a caridade que o amor puro impulsiona devem ser impostos, estas virtudes por si mesmo crescem para serem abençoados por Deus, quando criou o amor e o achou bom que se irradiasse em toda a sua criação, dividindo-se em várias leis que sustentam e garantem a vida. E continuamos sobre o tema liberdade de consciência e vamos para a pergunta 842. Por que indícios se poderá reconhecer em todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade a que tem o direito de se aproximar como tal? Olhem bem, meus amigos, para esta resposta do Espírito da Verdade. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla explicação. Esse é o sinal que todos, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, vista que toda a doutrina que tiver efeito semear
a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. A boa e verdadeira doutrina. É o que baseia-se esta pergunta 842. Então, para que nós possamos reconhecer uma doutrina como boa, basta verificarmos os preceitos e os seus componentes. Aquela doutrina, ou mesmo filosofia espiritualista, cujos profitentes amarem mais essa doutrina é responsável e será colocada como fonte de fraternidade. Os filhos de Deus se unem por sentimento dotado da verdade e da paz. Podemos reconhecer os verdadeiros discípulos de Jesus por muito se amarem. A religião, no entanto, gasta o seu tempo precioso em combater outras religiões que persegue e calunia outras crenças. Essa religião é, pelo seu caráter, perniciosa e se encontra afastada do Evangelho de Jesus. Eu não estou aqui a querer dizer que a religião espírita é melhor. Mas os espíritos benfeitores da humanidade, quando escreveram que fora da caridade não há salvação, dão prova que eles mesmos não estavam escolhendo a religião, mas sinceridade na ação. O que é caridade? A caridade é amor. Portanto, fora dessa virtude não há salvação, porque Deus criou um amor, para depois criar tudo o que existe e que possamos conceber. Porque ainda não conhecemos tudo, claro. O único sinal pelo qual podemos reconhecer se uma doutrina é boa ou verdadeira é aquela que ensina a amar mais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Melhor seria dizer amar a Deus em todas as coisas, por ser Deus tudo para nós, seres criados por Ele por amor. E se queremos sentir Deus mais perto, Paulo nos ensina, falando aos Romanos no capítulo 13, versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. E é por este meio que vamos reconhecer o verdadeiro crente, aquele que não precisa que lhe faça imposição para ter uma vida reta. Ele mesmo descobre o seu caminho vendo o sentimento que deve mudar os seus pensamentos para melhorar do modo do qual Jesus nos ensinou. O homem do bem do futuro vai pensar e falar, vai falar e escrever o que fala, sem nenhuma restrição, estar integrado na verdade e no amor. Toda a doutrina que tiver por efeito semear a desunião, ela não é boa. Os espíritos da discórdia e da má-fé ali estão, inspirando os seus dirigentes. Se eles pretendem defender a verdade da qual se acham dotados, essa verdade é falsa, porque Deus é a verdade e não precisa de nenhuma defesa humana. Basta que os que pensam estar na verdade vivam em silêncio, que ela se irradie em todas as direções, acendendo luz e deixando o amor em suas múltiplas formas do bem. As religiões que desejam melhorar devem entender que Deus não é carrasco. Ele espera que todos compreendam, mudando suas normas de viver. É somente se concentrarem nestas palavras com interesse. Deus é amor. E se Ele é amor, como nos falou João Evangelista, o que devemos fazer? Amar permanentemente em todas as direções da vida. Todo aquele que queira se levantar contra Deus já deixou de viver, porque a vida é Deus. E vamos mudar de tema. Ainda no capítulo 10 da Lei da Liberdade. Vamos falar sobre livre-arbítrio.
Pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a dobrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então aqui estamos a falar nesta pergunta 843 de livre-arbítrio. E é muito simples, e eu acho que pela resposta do Espírito da Verdade todos compreendemos, mas só aqui um pequeno comentário, não vou-me alargar. O homem tem a liberdade de pensar e de operar, mas nas suas obras pode ser obstado pelas leis humanas, se o que fizer seja contra as leis da sociedade, do modo pelo qual pensa, mas ele tem plena liberdade. Porque nessa equação divina somente ele e Deus se unem, compartilhando o segredo de pensar e sentir a vida. O livre-arbítrio, pois, é uma disposição de semear. Porque todos sabemos que os pensamentos são sementes formadas no campo sagrado da alma. Mas ela é obrigada a colher os seus frutos. A doutrina espírita, inspirada no Cristo de Deus, vem ensinar aos homens como escolher o que plantam na lavoura do mundo e das criaturas. É nesta escolha que a vida pode nos sorrir cheia de esperança. Se o homem ainda não conseguir limpar os seus pensamentos dos contrários da caridade, deve esforçar-se mais, passando a orar com mais fé, porque ninguém pode livrá-lo do mal a não ser ele mesmo. Porque, por exemplo, se ontem os seus pensamentos estavam desgovernados, não obedecendo à sua vontade que se esforce de novo, descondicionando o seu mundo mental de velhos acordos com o mal e esforçando-se no novo plantio, que a terra é boa e dadivosa. Disse Caminha ao escrever ao rei de Portugal. Ele fala da terra física e nós acompanhamos mostrando a terra espiritual. As mentes dos nossos irmãos em Jesus, nas quais existem terras boas e dadivosas. E se plantarmos nelas, tudo se dá e corresponde aos nossos sentimentos. Então, sabendo isso, isto que eu falei, vamos escolher sementes de primeira qualidade, para que os frutos sejam de primeira ordem. A natureza não falha e nos devolve o que damos. Temos o livre-arbítrio. Apenas ele desaparece ante a paternidade divina, porque somente fazemos o que a nossa evolução comporta fazer. Convém termos em conta urgentemente que subimos sempre na gradação que suportamos subir. E isto, meus amigos, é a lei agindo com a proporção de cada ser. Caminhamos para uma liberdade maior, porque Deus quer que sejamos mais livres. E se nós vamos ver Lucas no capítulo 4, versículo 39, ele referiu: inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou e ela, levantando-se, passou a servi-los. Vou repetir. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre. Esta a deixou e ela, levantando-se, passou a servi-los. Então, se nós temos Cristo dentro de nós, ele vai nos ajudar a repreender as febres dos maus pensamentos que criamos por ignorância. E esses, sendo da mesma massa divina, passarão a nos servir à luz do Evangelho. Porque nada se perde no grande movimento da vida. A matéria que vem a nós como força divina e que nos serve, sim, que nos servir, que vai nos servir, sim, que é mais correto para pensar, recebe a sua sensibilidade, os nossos sentimentos e grava na sua estrutura nossos ideais. Aí somos responsáveis por essas sementes, colhendo mais tarde os seus frutos. É o livre-arbítrio que nos faz entrar nessa escola, cujo aprendizado nos leva a conhecer a verdade mais depressa,
A liberdade de nossos atos é vigiada no primeiramente espiritual. O que mais nos pode alegrar é que somos filhos de Deus e todos temos os mesmos direitos e deveres. Entramos na vida por vários caminhos e podemos escolher as diretrizes que nos convierem. Porém, o ponto final da chegada é um só: Deus, pelos canais de amor e da sabedoria. Aconselhamos a todos os seres humanos que todas as classes e dimensões que aprendam a orar, pois é através da oração que a luz de Deus nos visita com acentuada força na transformação espiritual. Com ela, seremos obedientes a Deus e vamos ficar livres do mal. Ora, gostei imenso desta a pergunta 843. Mas vamos passar à 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E o Espírito da Verdade responde: há liberdade de agir, desde que haja a vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade relama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Pois aqui falamos de liberdade de agir. Então, isto é básico, mas vou ler o comentário que o espírito, quando volta ao corpo pelo processo de reencarnação, a princípio como é dizer, falta uma palavra, desculpem, é paralisado, acho que está correto, na sua liberdade, por estar inseguro no seu instrumento de carne, mas o tempo irá levá-lo pelo crescimento do corpo a certa liberdade, desde quando não lhe sejam impostas certas provações ou expiações, quando o seu karma lhe cobra dos seus atos do passado. É preciso adquirir as condições para que ele possa chegar a uma liberdade mais acentuada, mas quando a tem, essa liberdade vai chegando com o crescimento e ao se tornar adulto, é livre para pensar e fazer o que achar mais conveniente dentro da sua vida. Os atos e pensamentos estão sempre no nível que a idade do espírito reclama. E quando chega ao máximo, ao estado de adulto, passa a responder diretamente pelos seus atos, de modo a ter liberdade plena de pensar, e que por vezes condicionou nesta vida ou noutras em épocas diferentes. É que a liberdade de agir, onde quer que se deseje, é isto mesmo, mas com a condição imposta por Deus e de responder pelo que se faz na própria vida. Esta é a realidade. É que há, na verdade, a liberdade de agir. Porque agir é semear. Mas somos forçados a colher o que lançamos na leira do mundo e na lavoura da mente humana. Essa é a justiça, é a lei da justiça, pela vontade da escolha nossa, que é obedecida pela nossa maturidade espiritual. Nas primeiras fases da vida, certamente escolhemos mal e mal usamos as nossas possibilidades no dizer dos que não se compreendem. Compreende o trabalho de Deus porque está certo nas linhas da proclamação de luz. Não é? É que o tesouro que Deus colocou na engrenagem da alma vai despertando como que por encanto e transformando em faculdades enobrecidas. De posse delas, vamos entender quais os caminhos devemos tomar pela força da caridade e do amor que começa a perceber e começamos a entender. Então temos que ter consciência de que o nosso dever é amar a Deus em todas as direções. Aí estão todas as leis reunidas e as religiões concentradas.
E vamos à pergunta 845. Não constitui obstáculos ao exercício livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas exposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então aqui falamos de predisposições instintivas. Resumindo isto que o Espírito da Verdade disse, esta resposta à pergunta 845, é que as predisposições instintivas do Espírito, quando toma o corpo físico, são as qualidades boas ou más do Espírito. Vivendo com essa alma, podemos reconhecer a sua estrutura espiritual. Quando fala do ambiente que o homem vive o influencia, trata-se de uma parcela diminuta, por vezes pouco ou nada. Quando o espírito tem a evolução voltada para o bem, dá-se o contrário. Quanto mais instigada para o mal, mais faz o bem, por já ter sido consciencializado dos frutos que o amor produz. É que o espírito recebe o corpo que merece. Esse corpo organiza-se de acordo com a estrutura do ser espiritual que nele vai reencarnar. Se tirarmos um diamante para um sítio de lama, ele não deixa de ser um diamante. Logo que dali se for retirado, voltará ao seu brilho e consistência. A Terra é como que uma escola permanente, onde a alma aprende, passo a passo, as primeiras letras do abecedário espiritual na vivência. Os últimos toques da libertação são, pois, nos liames da carne. Provando, sim, as suas qualidades para as novas caminhadas que a gradação das revelações irá mostrando aos que nela se encontram aprendendo. O espírito mais adiantado, onde quer que esteja, mostrará a sua elevação espiritual. A verdade é que, para ser conhecida por todos os seres, Deus não tem privilégios nem privilegiados. As próprias entidades angelicais já passaram pelos caminhos que os homens estão passando neste momento. A verdade pode nos dar esperança e animar-nos cada vez mais nas lutas da carne. O que buscamos nos processos da vida, encontramos nos processos de justiça de Deus. É como o pedi e obtereis. É o batei e abrir-se-vos-á. A nossa predisposição é, pois, condicionamento de vidas e mais vidas que tivemos, alimentando ideias e acumulando forças, por vezes negativas, que sobem à mente. Daí damos o nome de predisposição instintiva, que a mente positiva recebe do centro da consciência e transforma em atos, até que o espírito descubra a fonte dos seus sofrimentos e passa-se a corrigir, certo que Cristo constitui força indispensável, que oferece os meios de combater essas miasmas que turvam a alma e que a cegam. O Espiritismo é o Cristo de volta. Como fez no terceiro dia após o drama do Calvário, de modo que os seus braços de luz possam alcançar a humanidade inteira. As religiões do passado são, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 23. Tu, que te glórias na lei,
desonras a Deus pela transgressão da lei. Isto é que as velhas religiões, em que se esqueceram da verdade, glorificaram a lei e pregam de um certo modo, as leis de Deus, mas esquecem de praticá-las no dia a dia, desonrando a Deus pela vivência. Mas Deus e Jesus mostram a elas por meios variáveis que já é época de viver o que se prega, sem um exemplo, à luz da palavra. Agora, com o despertar mesmo parcial das criaturas, podemos dizer que crer é poder. Crendo, poderemos alcançar um entendimento que Jesus nos trouxe pela vontade de Deus. E vamos passar à pergunta 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exercesse o organismo. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? E o Espírito da Verdade responde: é inegável que sob o Espírito exerce influência à matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto assassino, ele, o seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, e quem o dá não são os seus órgãos que lhe dão. Semelhante ao bruto, ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisto é que incorre a falta, por enquanto assim precede sua vontade. Então, aqui estamos a falar de uma coisa que é extremamente e aquilo que mais nos faz entrar em vícios, orgulhos, fora dos caminhos do amor. A influência da matéria. É o que esta pergunta 846 me leva à influência da matéria. Apesar da matéria ter grande influência sobre o espírito, entretanto, esse deve esforçar-se para a sua libertação e, para tanto, deve renunciar a muitos impulsos que os instintos animais o possam envolver. A alma encarnada é capaz de grandes coisas, desde quando conhece a verdade. O nosso Mestre Jesus desceu à Terra dos planos resplandecentes para dotar de poderes a alma envolvida na carne, visando a disciplinar as suas investidas inferiores. A matéria precisa de nós como nós precisamos dela. Isto não podemos negar. Ela veio da mesma fonte divina de onde viemos. Matéria e espírito se confundem, por serem originárias da mesma fonte. O que separa uma da outra é o que chamamos evolução. A matéria pode embaraçar as manifestações dos espíritos, mas se não fosse ela, como testar a alma dos caminhos a percorrer? Nesta luta de matéria e espírito, um prendendo e o outro libertando, um prendendo, sim, e o outro libertando, aparece no cenário do mundo e no ambiente dos corações dos homens e almas da terra o Mestre Jesus.
para nos ajudar a ficar livres de todas as influências do plano físico. Quantos já se tornaram livres, conhecendo essa verdade com o Cristo despertando nos corações? Muitos, muitos e muitos. Para reconhecer que Jesus é o Cristo que havia de vir, basta um simples olhar, análise no próprio Evangelho sobre os seus feitos. Nunca houve no mundo nada igual. João anotou no capítulo 9, versículo 32: Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Pelo exame do Velho Testamento, nós podemos ver como era a sua vida, praticando feitos como esse. É o Filho de Deus operando maravilhas. E esse mesmo Jesus que nos trouxe os meios de nos libertarmos das influências da matéria, cuja prisão muito nos serve para despertarmos os dons da vida que Deus nos deu. Então cabe a cada um de nós, mesmo em ambiente negativo, esforçarmos para escolher o bem e viver no amor. E é esse esforço em que a luz passa a surgir. Para reconhecer uma alma, o caminho é verificar a sua vida. Os seus feitos dizem o que ela é. Quando não é a matéria, nem tampouco o ambiente que exercem a ação, mas a alma que se movimenta na carne. As influências são necessárias como campo de luta, por outras palavras, como escola. E o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro aprendizado é individual, dado a cada um segundo as suas obras. O homem que faz esforço para melhorar espiritualmente recebe assistência dos bons espíritos, sendo induzido para os melhores caminhos. O organismo é certo que traz certa influência, contudo o espírito é o comandante e não a matéria. Jesus já dizia que é necessário o escândalo, mas afirmava: ai daquele por quem o escândalo vier. E nós dizemos: então é necessária a matéria, e ai daquele que se entrega à sua influência. Em aumento os impulsos negativos que venham de baixa vibração do físico. E vamos à pergunta 847. Da aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? E o Espírito da Verdade responde: já não é o senhor do seu pensamento aquela cuja inteligência se acha perturbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o despota, que está escrito, no que um escravo e um mau rico, no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito esse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Esta resposta é bastante objetiva. A resposta esta pergunta 847, as respostas do Espírito da Verdade. É que aqui estamos a falar aberrações das faculdades. E elas de uma criatura, certamente, que perturbam os seus sentimentos mais profundos. Notoriamente constitui posicionamento de que essa pessoa, em outras existências, se deixou dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, e o condicionamento foi tão forte que atravessou o túmulo e, voltando do mundo espiritual para a Terra, continua com o seu Criador, chorando embaraços na sua vida.
é que os vios das qualidades oriundas do espírito que se fazem sentir pelas leis espirituais fazem de sofrer as suas consequências por muito tempo. O espírito recolhe aos seus celeiros o produto das suas atividades, tanto como espírito livre, tanto como encarnado, sendo responsável por esse trabalho de recolher e semear, ou semear e colher. Jesus vem-nos ensinar, espíritos encarnados e desencarnados, como sair das extravagâncias e percorrer os caminhos que nos dão paz ao coração. Ele não somente ensinou como viveu as lições ministradas. Foi por isso que os seus discípulos assimilaram rapidamente todos os conselhos que ele expunha. De facto, o Mestre é a porta da vida. Quem não passar por ele não conseguirá conhecer a verdade, porque ele é a verdade, o caminho e a vida. Muita felicidade nossa por termos despertado nos seus braços. Então, poderei dizer que o mau uso das faculdades espirituais tem a resposta em outras vidas. Quantos médios, eles são muitos sem conta mesmo, pelo menos é o que as obras nos mostram, que usam as faculdades para motivos de aberrações. Os maus espíritos que os acompanham por misericórdia inspiram os seus tutelados, mas estes se encontram motivados por outras ideias e não escutam os chamados. Em muitos casos voltam apressados aos locais de origem para serem chamados às contas frente a frente, livres da matéria. Então choram, rangem os dentes, arrependidos, pedindo novas oportunidades para que possam se reerguer. Muitos deles se desviam de novo. Muitos dos grandes medianeiros do passado, de tanto insistirem nos desvios das suas faculdades, tornaram a apelar para voltar. Eles voltaram de reencarnações dolorosas e estão no mundo rastejando em corpos deformados, envolvidos pela idiotice, para que se despertem nos corações o interesse exclusivo de servir sem exigências. Muitos venderam tanto os dons espirituais que vieram com eles atrofiados. E esse comércio, amigos, começa com simples interesse, que vai crescendo depois de maneira que os dotados dessas faculdades não percebam, por causa da cegueira, e o médio ainda defende os abusos que pratica, dando mau exemplo aos seus companheiros de ideal. E podemos, ou melhor, posso relembrar o que já vimos acontecer a esses médios, tanto aqui no livro Os Mensageiros, como também no livro Nosso Lar, ambos de André Luís. E vamos à pergunta 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devida à embriaguez ou aberração das faculdades intelectuais? E a resposta do Espírito da Verdade, não. Porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falha, comete duas. É que importante isto. Estamos a falar que não cumpriu os atos corretos, mas cumpriu atos reprováveis devido à embriaguez. E o Espírito da Verdade responde algo extremamente interessante, mas tão verdadeiro mesmo, se nós pensarmos. Primeiro, ele privou-se da razão. Embriagou-se. Ainda por cima foi satisfazer paixões brutais.
Não é uma falta, mas é duas. Então aqui, usando da embriaguez para cometer atos reprováveis, o ser humano, ao invés de cometer uma falta, verdadeiramente comete duas, por usar conscientemente um estado provocado pela bebida, incorrendo em outra falta. É a escola do escopismo. Tudo serve para desculpa. Desculpismo. Tão velha quanto o mundo e existente em todos os povos. Até a lei dos homens acoberta um pouco a pessoa que se entregou ao vício, atenuando as suas faltas, com a justificação do estado inconsciente em que se encontrava. No entanto, as leis espirituais os corrigem, com culpados em dupla falta. Porque os viciados têm plena consciência quando põem o primeiro pé na estrada das aberrações. Estamos falando de almas que já conhecem um pouco da verdade, que estão a ser chamadas todos os dias para o trabalho e que devem fazer consigo mesmo. O mundo espiritual nunca exige iluminação por passo da mágica, mas que as pessoas conhecedoras de alguma verdade espiritual passem-se a esforçarem-se ainda mais do que se esforçam todos os dias para melhorarem. Porque temos esse conhecimento. É que neste esforço estaremos juntos como companheiros para animá-los na subida de todos os seus calvários. Isto aqui não é só para os ignorantes de certas verdades, mas sim para os que já conhecem e se encontram cansados de ficarem só, em teoria. Não é? Então, meditemos nesta verdade e que ela pode e tem a força de nos inspirar para a nossa transformação interior, onde a luz de Deus começa a nascer para a glória da vida. E vamos passar à pergunta 849. Só um pouco saltou-me aqui os apontamentos. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? E o Espírito da Verdade responde: o instinto, o que não impede de agir em inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Então, meus amigos, nesta pergunta 849, a faculdade dominante no selvagem certamente que é o instinto. Sabíamos já isto. É um impulso que parte de Deus para as necessidades do homem primitivo, como também dos animais. No entanto, ele evoluiu mais de acordo com o seu crescimento do homem em busca da razão mais esclarecida. Mesmo assim, o instinto não desaparece no homem. Ele se desenvolve, alcançando o estado que se chama raciocínio e se expressa como inteligência de modo a que a criatura se torne mais responsável pelos seus atos. A razão, com o correr destes milénios, se transforma em intuição, que igualmente domina uma escala até chegar ao ponto de a alma intuitiva do futuro não precisar mais da razão, por simplesmente saber, ou seja, a alma dispensará o raciocínio para concluir, porque já sabe. Então, a faculdade predominante no selvagem é o instinto, e a predominante no intelectual é a inteligência, que trabalha como razão na engrenagem do homem, da mente. O homem civilizado é mais responsável pelos seus atos que o animal, é claro. Destituído totalmente de raciocínio,
No selvagem, a razão começa por despertar, assim como na civilização existe algo na intuição que começa a crescer. Perdão. Estou a falar muito tempo e começa-me a garganta a criar tosse. É que a liberdade mesmo relativa nasce e cresce com a alma, dotando-a de algo mais do que a natureza divina é prodígia. Mas a liberdade diante de Deus é sempre relativa, porque dependemos do Pai para sempre. Quanto mais crescemos, mais fazemos a sua vontade. Quando necessário, sejamos evoluídos ou atrasados, somos enviados para outros mundos se precisamos procurar neles experiências que já não podemos realizar na Terra. Consultando o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 18, onde está escrito: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Então, pelo que eu estava a dizer, este é o mandato de Jesus, que assim se processa. O Espírito, quando é preciso, Jesus o envia para outras casas do universo, mas torna a ir buscá-lo por fazer parte do rebanho que ele tanto ama. Então vamos trabalhar e compreender para que as faculdades predominantes em nós sejam as virtudes espirituais tão floradas nos santos quanto nos sábios. Esse é o caminho que todos estamos destinados a seguir. Não podemos desdenhar dos que se encontram na retaguarda, porque também nós passamos por lá e recebemos tantas bênçãos nos próprios desequilíbrios. Então, o selvagem é uma criança espiritual. O homem primitivo quase igual ao animal, tocado pelos instintos mais profundos, mas o tempo dotou de melhores condições no decorrer dos anos, porque também ele é filho de Deus, dotado de todas as qualidades espirituais que os espíritos elevados desfrutam agora no reino de luz. A criança com a idade não se torna adulto? Assim o selvagem de hoje, no amanhã, passará a ser o homem civilizado e depois espiritualizado. E essa, meus amigos, é a lei do amor e de justiça, que olha a tudo que Deus criou com o seu carinho e mesmo a graça. Tudo aquilo que nós encontramos na sociedade, ou somos mais esclarecidos do que o selvagem. E somos mais esclarecidos que o selvagem, temos que o ajudar. De modo que ele reconheça essa necessidade de melhorar. Dentro dele existe o germe, a luz que pode levá-lo ao reconhecimento e ao conhecimento da verdade. Então, nós nunca deixemos para trás a oportunidade de podermos ajudar, porque nós também já fomos ajudados por outros que estão mais à frente do nosso grau evolutivo. Esta é a grande verdade. E vamos à última pergunta de hoje. Pergunta 850. Ainda estamos sob o tema livre-arbítrio, mas para a semana voltaremos a um tema novo. Pergunta 850 de Allan Kardec. A posição social não constitui às vezes para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? E a resposta do espírito da verdade é a seguinte: é fora de dúvidas que o mundo tem as suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade
de nenhum esforço empregar-nos para vencer os obstáculos. Aqui falamos de posição social. Há um pouco isso. O homem primitivo deve crescer para a luz como cresce sem passar pelas escolas que a natureza cria para todos os seres. Não pode, não é? Não pode isso acontecer. Por exemplo, quando o selvagem começa a viver numa sociedade, as suas necessidades crescem e as responsabilidades também. No entanto, nesse convívio ele sobe mais na escala dos espíritos esclarecidos. Aparecem obstáculos que ele deve superar. Aparecem dores que ele deve suportar. Perdão. E a mensagem deve compreender. Aparece toda a hora de agressões que ele deve desfazer. Mas sabendo o tempo, sendo força de Deus, pode-lhe conferir o diploma da subida da luz para a libertação espiritual. Muitas exigências. Se assim não fosse, não constituía que escolas para esse aprendizado. É necessário tanto o é que foi a maior inteligência que criou essas leis de educar e disciplinar os homens e demais seres no silêncio da vida. A evolução é imposta às criaturas porque fomos feitos para isso. Se queremos parar, estacionar, a vida não consente, pois a vida é movimento. Quando a alma não se movimenta no bem, ela passa a fazê-lo no mal. Mas, como o mal cansa, por não termos sido feitos para ele, passamos, depois de muitos sofrimentos, a aceitar o bem, de onde saem grandes almas que a história registra como santos. Quando uma região da terra escurece em demasia, quando algum povo passa a se esquecer de Deus, olhando somente para a terra, o Senhor envia um dos seus filhos maiores para despertar nas criaturas o que elas têm de sagrado no coração. Esse enviado por vezes enfrenta muitas torturas para vencer a ignorância da maioria, sem estar soldando karma para os demais. Jesus no Evangelho, anotado por João no capítulo 9, versículo 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os recursos de Deus são variados e limitados, para que possamos entender o seu poder e a sua existência como Pai amoroso e santo, que se encontra sempre junto a nós. É que o homem vive em sociedade, agredido em todas as suas faculdades, condicionado por todos os meios para despertar os seus próprios valores internos. Às vezes passa por isso sem se perceber no início, porque a verdade é gradativa em todas as frentes da evolução espiritual e física. A solução dos problemas se encontra dentro dele. Está maduro e quer fugir da sociedade, o que se pretende. Regredir não é permitido. Ele tem de avançar, queira ou não queira, e para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho. E é neste esforçar-se e avançar que a mão de Deus chega a todas as cabeças por variados meios internos e diversas modalidades externas. Estás cercado por leis que não te deixam parar nem regredir. O que pensa se então se encontrar parado? É como nós dizemos, está fermentando. E se está fermentando, não está parado. E sim se preparando para novamente caminhar com Deus, que para nós na Terra é o único que sabe perfeitamente o caminho da felicidade
e como ensiná-lo à humanidade. E hoje ficamos por aqui. Para a semana voltaremos sobre o tema fatalidade. Mas antes de despedir completamente, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias espirituais, pela paz, pelo amor, pelo discernimento neste tudo, que espero que tenha sido tanto do vosso agrado como foi do meu. Por ler estes ensinamentos e comentá-los, espero que o entendimento tenha feito parte deste tudo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Obrigado. Esta semana ainda voltarei, ou seja, esta semana voltarei ao estudo do livro Os Mensageiros. Esta semana vou estudar o capítulo 28 e para a semana voltaremos ao estudo do livro dos Espíritos para o episódio 109. Obrigado, muita paz, muito amor para todos vós.